Olá a todos, tudo bem? Meu nome é Luciano Mancilio, eu sou colaborador do Centro Espírita Allan Kardec de Campinas e atuo também na USE, a União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Campinas, órgão que atua na unificação do movimento espírita de Campinas e da região. Dando continuidade ao nosso estudo dessa obra fundamental que é o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, nós continuaremos hoje abordando o capítulo 2, Elementos Gerais do Universo, que tem as questões de 17 a 36. Kardec, uma razão didática, divide esse capítulo em 4 partes. A primeira parte fala sobre o conhecimento do princípio das coisas. E algumas questões abordam justamente isso, que a ciência foi dada ao homem para ele adquirir o conhecimento das coisas, erguer o véu sobre os segredos da natureza e assim conhecer um pouquinho mais das leis de Deus. Só que falta ainda ao homem algumas faculdades para ele adentrar em todos esses segredos. E que na Terra não é possível nós concretizarmos isso. Mas que, se Deus julgar útil, em determinadas situações podem ocorrer revelações, quando então instruções de ordem mais elevada são trazidas ao homem. A segunda parte desse capítulo fala sobre o espírito e a matéria. Questão 22A do Livro dos Espíritos. Que definição podeis dar da matéria? E os espíritos respondem que é o vínculo que prende o espírito a matéria, né? O vínculo que prende o espírito. É o instrumento que ele usa e sobre o qual exerce sua atuação. E que é espírito? É o princípio inteligente do universo. Vemos então que o espírito é independente da matéria, mas é necessária essa união do espírito ao corpo para que então se possa dar uma inteligência à matéria. Então nós chegamos na questão 27, que fala sobre os dois elementos gerais do universo, espírito e matéria. E nós podemos também considerar Deus, formando então a trindade universal. Deus, o Criador de todas as coisas, o Espírito, princípio inteligente do universo, e a matéria, né, que serve de instrumento do Espírito e sobre o qual o Espírito atua. Há também que se considerar um elemento intermediário, que é o fluido universal, que permite que o Espírito atue na matéria propriamente dita, essa matéria que nós conhecemos, né, no nosso mundo, que a nossa ciência estuda. Esse fluido universal que é etéreo, sutil, leve e imponderável para os nossos instrumentos físicos e para os nossos sentidos materiais. Mas ele é necessário para fazer essa ligação entre o espírito, sede da inteligência, e a matéria ponderável que nós conhecemos. E sobre as propriedades da matéria, né, a terceira parte desse capítulo, os espíritos respondem que ela é formada de um só elemento primitivo e que o fluido universal é o princípio, né, dessa matéria ponderável que nós conhecemos, né, e que toda a matéria que a ciência estuda, por exemplo, os átomos de oxigênio, hidrogênio, carbono, e eles são no fundo formados de uma só matéria elementar primitiva e que tem a sua razão, né, a sua origem nesse fluido universal. Portanto, toda a matéria que nós conhecemos no universo é modificação desse fluido universal, que se transforma, que tem as suas propriedades modificadas, para então dar a origem à infinidade de corpos que nós conhecemos na natureza. E aí nós falamos do nosso universo, que os espíritos dizem que é infinito, porque se nós imaginássemos um fim para o nosso universo, poderíamos, por pensamento, imaginar algo além, e assim por diante. Mas que não existe um vazio absoluto, porque ele é preenchido por esse fluido universal. Que vocês então se sintam estimulados a rever todos esses conceitos no capítulo 2 de O Livro dos Espíritos. Obrigado a todos.